Litoral brasileiro. O litoral brasileiro tem uma extensão de aproximadamente 8.000 quilômetros e apresenta grande diversidade morfológica, geológica e climática. Além dessa diversidade natural, as principais atividades econômicas do país são desenvolvidas nas áreas costeiras ou próximas ao litoral. As atividades industriais e portuárias têm um papel significativo nessa movimentação econômica. O Brasil se destaca por possuir portos essenciais para o comércio entre os países da América, Ásia e Europa. O Porto de Santos é o mais movimentado do país, com uma circulação média anual de aproximadamente 100 milhões de toneladas de mercadorias. Temos outros portos importantes, como de Itaqui, no Maranhão, Suape, em Pernambuco e Paranaguá, no Paraná. A costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico e abrange as regiões intertropicais e subtropicais. O litoral inicia-se no extremo norte da costa do Amapá, na divisa entre Brasil e Guiana Francesa, e termina no extremo sul do país, onde está situado o Arroio Chuí, divisa entre Brasil e Uruguai. O tamanho da costa corresponde a 7.367 quilômetros, sendo um dos maiores litorais do mundo e o segundo maior da América Latina. Eles são considerados territórios estratégicos para a economia do país, devido às atividades turísticas, pesqueiras e, sobretudo, petrolíferas. Cerca de 90% do comércio exterior brasileiro é movimentado por via marítima. Além disso, a maior parte da população está concentrada nas áreas próximas à costa brasileira, onde também se definem os principais conglomerados urbanos do país. Embora haja uma grande concentração de pessoas em toda a costa brasileira, os maiores conglomerados estão situados entre o eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Essa situação é a consequência de processos históricos de ocupação, que se iniciou com a chegada dos europeus e continuou com os ciclos econômicos que se seguiram. Eles viam no litoral as áreas com maior potencial exploratório. Somente em meados do século XX, com a construção de Brasília, que a região central do Brasil passou a apresentar relativa concentração de pessoas. Observe no mapa, as partes mais escuras é onde há mais concentração de pessoas. E todas elas se encontram, a maior parte, nos litorais brasileiros. Plataforma continental brasileira. A plataforma continental é o prolongamento do continente submerso no mar. Ele acompanha toda a costa brasileira com aproximadamente 8 km de extensão no sentido norte-sul. No entanto, a largura da plataforma brasileira é variada, sendo mais extensa no litoral norte, próximo ao Maranhão, e no sudeste, entre os estados de São Paulo e Paraná. A largura varia de 300 km no litoral norte e 200 km no sudeste e no sul do país. Essa porção de território brasileiro apresenta grande diversidade biológica e mineral, sendo, portanto, estratégica para o país em termos de desenvolvimento econômico e pesquisas científicas. Regiões do litoral brasileiro. A grande extensão do litoral brasileiro acarreta a diversidade do seu sistema costeiro. As características de clima, vegetação, areias, manguezais, relevos, dunas não são homogêneos em todas as partes. Os processos de erosão, de deposição causados pelas ações das marés, ondas e correntes marítimas tornam a paisagem dinâmica e com constantes alterações. Litoral amazônico ou costa norte. Ele se estende no Amapá até o Maranhão. Devido à sua extensa plataforma continental, o que torna facilmente inundável, por isso nessa região predomina o domínio dos manguezais, particularmente nos litorais do Amapá e do Pará. O litoral norte do Amapá não possui praias arenosas, sendo que grande parte dos sedimentos depositados compõem por argilas provenientes do rio Amazonas. As praias do Pará são mais arenosas devido aos processos oceanográficos responsáveis pela retirada e deposição de sedimentos. No Maranhão, a presença de Golfão Maranhense, onde se localizam a Baía de São Marcos e a Ilha de São Luís. Além disso, encontram-se as maiores concentrações de dunas no Nordeste brasileiro, nos chamados lençóis maranhenses. No litoral amazônico em geral, destacam-se os portos de Santana, no Amapá, de Belém, no Pará, Pontal da Madeira, no Maranhão. E as principais atividades desenvolvidas nessa porção do litoral é a pesca de camarão, a maior parte do Brasil, particularmente no litoral amapaense.
Litoral Nordeste. Essa região ela é subdividida em duas porções, Costa Nordeste Setentrional e Costa Nordeste Oriental. Ela se estende da porção sul do litoral maranhense, passando por Piauí e Ceará, até o recôncavo baiano, na Bahia. Nessa porção litorânea, a plataforma continental é mais estreita e se caracteriza pela presença de recifes, corais e arquipélagos. A linha da costa é formada por falésias, que são paredões de rochas sedimentares, e elas pertencem a uma formação geológica denominada Grupo Barreiras, que se estende do litoral norte do Brasil até o estado do Rio de Janeiro. Já as faixas litorâneas do Piauí e do Ceará, eles apresentam um clima mais seco que os demais litorais do Nordeste, e isso favorece a formação de dunas. Essas dunas são porções de areias depositadas pelo vento. Litoral leste brasileiro ou costa leste. Ele se estende desde o recôncavo baiano até a porção norte do Espírito Santo. Ele se destaca pela plataforma continental rasa e larga, com planícies de cordões litorâneos e arenosos. Na divisa entre Bahia e Espírito Santo, a planície litorânea é mais estreita, com a presença de falésias na formação de barreiras. Em direção mais ao sul, após o recôncavo, a costa litorânea é mais retilínea e arenosa, com a presença de pequenas lagoas e vegetação de restinga. Litoral Sudeste ou Costa Sudeste. Ele abrange a porção sul do estado do Espírito Santo, passando pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, até o município de Laguna, em Santa Catarina. Essa região ela é caracterizada pela grande diversidade, onde se misturam praias de restingas, formando lagoas, intercaladas por paredões abruptos como falésias. Um exemplo está localizado no litoral do Rio de Janeiro, em Paraty, e em Ubatuba, em São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, encontram-se desde planícies costeiras arenosas, com vegetação semiárida, por exemplo em Macaé, até a presença de complexos morros como o Pão de Açúcar. Já o litoral paulista, ele apresenta faixas de restingas em diferentes extensões, praias arenosas e manguezais estuarinos. A Baía de Antonina Paranaguá está localizada no estado do Paraná e é a mais profunda do litoral brasileiro. A costa paranaense também se caracteriza pela grande área de restinga e por planícies litorâneas extensas. Os últimos manguezais do país são encontrados no município de Laguna. Nessa porção litorânea se concentram os mais importantes portos do país, e as atividades industriais são intensas e há grande concentração populacional. Litoral sul brasileiro ou Costa Sul. Ele se inicia na cidade de Laguna e termina no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. No aspecto geral, o litoral é baixo e arenoso por toda a sua extensão, com presença de lagunas costeiras e dunas. A restinga mais extensa do Brasil está situada no Rio Grande do Sul, nas proximidades da Lagoa dos Patos, que na verdade é uma área de laguna, pois apresenta comunicação com o Oceano Atlântico. Formação do litoral brasileiro. O litoral brasileiro e a extensão do mar que está sob jurisdição brasileira apresentam grande diversidade biológica e paisagística. Além da dinâmica da costa brasileira, o mar é composto por arquipélagos e formação de recifes protegidos pelas leis ambientais previstas na Constituição brasileira. O Atol das Rocas é um recife em forma anelar com cerca de 7.000 hectares, que está localizado a aproximadamente 300 quilômetros da costa brasileira. Situado na porção equatorial, é o reduto de inúmeras espécies de animais marinhos e aves. Ele é composto pelas ilhas denominadas Ilhas do Farol e Ilha do Cemitério, e por rochas carbonáticas imersas no mar, chamadas de rocas. Esse atol é considerado uma área de reserva biológica de preservação ambiental legalmente amparada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A reserva se estende a uma área de 37.000 hectares, onde são proibidas as visitações públicas, exceto quando autorizadas pelos órgãos responsáveis nos casos de pesquisas científicas. Ilhas do Brasil. Além das ilhas próximas à costa, temos o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, que são importantes territórios de pesquisas ambientais no país.
O arquipélago de Trindade e Martim Vaz está localizado a 1.200 quilômetros da costa do estado do Espírito Santo. A sua formação é resultado de um intenso processo vulcânico ocorrido cerca de 500 mil anos atrás. Por esse motivo, o assoalho oceânico do Espírito Santo é composto de uma cadeia de antigos vulcões inativos e submersos. O isolamento geográfico das ilhas resultou na pouca variedade de espécies de plantas e animais, que atualmente são objetos de estudos científicos. As ilhas de São Pedro e São Paulo também fazem parte do conjunto de ilhas localizados no extremo leste do território marítimo brasileiro. Ele está situado a aproximadamente 980 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. São localizados na região equatorial e as ilhas são pontos estratégicos para estudos meteorológicos e das dinâmicas das correntes marítimas equatoriais. O arquipélago de Fernando de Noronha é o mais conhecido pela população e comunidade científica brasileira. Ele está localizado a 350 quilômetros da costa brasileira, pertencente ao estado de Pernambuco. A formação da ilha está associada ao processo de fragmentação dos continentes e à abertura do Oceano Atlântico. O arquipélago é formado por 20 ilhas, além da ilha de Fernando de Noronha, cujas atividades econômicas estão concentradas no turismo ecológico. Desenvolvimento das atividades econômicas. Conforme já abordado, a ocupação populacional do Brasil está concentrada nas áreas próximas ao litoral. De acordo com o IBGE, a concentração populacional é maior nas capitais e nas cidades portuárias. Consequentemente, é onde as atividades comerciais e indústrias são mais intensas. As principais atividades turísticas e comerciais são desenvolvidas nas capitais litorâneas. Muitos municípios eles se destacam pelas atividades pesqueiras que abastecem o comércio nacional. Além disso, grande parte das indústrias estão instaladas nessas regiões, com concentração maior nos estados do Sudeste e Sul. E para facilitar o escoamento da produção e a redução com os custos de transportes, muitas indústrias elas optam pela instalação em áreas próximas às cidades portuárias. E os portos mais movimentados e com grande concentração de cargas são os portos de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, Sepetiba, no Rio de Janeiro, Suape, em Pernambuco, Rio Grande, no Rio Grande do Sul e Itaqui, no Maranhão. Esses portos eles executam o transporte de cargas internacionais e também a navegação de cabotagem, que é o transporte entre os portos do país. Além disso, o Brasil vem ganhando destaque também na exploração do petróleo na plataforma continental. E a área de maior destaque se localiza na Bacia de Campos, situado na costa norte do litoral do Rio de Janeiro, e ela se estende até o sul do estado do Espírito Santo. Ela se trata de uma formação de bacia sedimentar que é responsável pela exploração de aproximadamente 80% da produção nacional de petróleo. Outro grande destaque na parte de exploração petrolífera no Brasil é a reserva de pré-sal, que ela se estende do litoral brasileiro de Santa Catarina até o Espírito Santo, e ela foi descoberta no ano de 2006. Trata-se de uma importante reserva de petróleo e gás natural de alto valor comercial, pois sua formação geológica é mais antiga que a formação do sal. Por essa reserva estar localizada em águas profundas, o custo de exploração é bastante alto. A empresa estatal Petrobras já possui tecnologia para explorar essa reserva e iniciou a prospecção de petróleo e gás natural no ano de 2008.